aqui nós vamos ver algumas situações práticas que nós podemos aplicar com relação à ansiedade para poder também amenizar a ansiedade. Aqui, ó, situações práticas. Perda do objeto. Exemplo, pessoa importante se afasta. Um exemplo prático, criança que vê a mãe sair para trabalhar. O mecanismo de defesa dela, ela reprimiu, ela recalcou. Como que manifestou na vida dela? Esquece momentaneamente a tristeza, mas chora sem motivo aparente. O mecanismo de defesa dela é esse. Você vê a criança chorando compulsivamente. Ela reprimiu. Ninguém foi lá para perguntar para a criança: o que está acontecendo? Por que você está chorando? E ela reprimiu. O que pode fazer para poder amenizar a dor? Quais são os caminhos de soluções que pode ser feito para poder amenizar a dor? Explicar a ausência de forma clara. A mamãe volta depois do trabalho. Ou estabelecer rituais de segurança. Despedida do objeto de transição como brinquedos. Aqui um exemplo de segurança, por exemplo, estabelecer rituais. Na hora do almoço, a mãe pode ligar para a criança, mas só que antes de ela sair, fala assim: a mamãe vai trabalhar, papai vai trabalhar. Na hora do almoço, mamãe e papai vai ligar para você para saber como é que você está e quero te ver. Você tira o mecanismo de defesa de repressão, de reprimir, e você dá o quê? Menos ansiedade para a pessoa. Agora falando do nosso contexto pessoal. Exemplo lá da pessoa da droga, que é viciada. Não, vamos falar de exemplo prático. Exemplo de uma pessoa que é ansiosa por uma condição financeira. Você está lá numa crise terrível. Só que você não fala para ninguém. Aí você reprime. E aquilo te fica ansioso. Só que você é doido para poder partilhar isso com alguém, para ver quem que alguém, só para alguém te ouvir, para você desabafar. Qual situação que eu poderia amenizar a minha ansiedade? Procurar alguém de confiança, para poder contar sobre o meu problema. Você tendo alguém que você pode contar com confiança para contar o seu problema, você deixa de ser menos ansioso. Você fica o quê? Mais saudável. Um outro exemplo aqui, ó, situações práticas de ansiosidade. Perda do amor do objeto, medo de rejeição. Aqui, ó, um adolescente teme que os amigos não gostem dele. Aí o que acontece? Ele teme isso, ele nega. Aí ele fica o quê? Ansioso. Como que se manifesta? Finge não se importar, mas se esforça para agradar. Quais são os caminhos de soluções para amenizar essa dor, essa ansiedade? Fortalecimento da autoestima, identidade própria, incentivar as amizades baseadas em autenticidade, analisar o desejo de reconhecimento, dependência do olhar do outro. Você aplicando os caminhos para amenizar a dor baseado no mecanismo de defesa que você usa, você deixa de ser menos ansioso, menos ansiosa. Outro exemplo, punição do superego, culpa e vergonha. Pessoa extremamente religiosa, sente desejo sexual, mas se sente culpado, sente culpa intensa. Aí usou um mecanismo de defesa, de ansiosidade, deslocamento. Como que se manifestou? Irritação com a religião, ou com as pessoas e com ela mesma. Aí a pessoa fica assim, cara. Ah não, minha religião tem hora que é foda. Ah não, essas pessoas ficam me criticando por eu estar desse jeito. Ah não, o fulano que é errado, eu que não sou errado. A pessoa desloca o problema, fica o quê? Ansioso ou ansiosa. Quais são os caminhos para amenizar a dor, para solucionar o problema baseado no mecanismo de defesa, que gera ansiedade? Trabalhar o autoconhecimento. Conversar sobre as insatisfações reais. Porque às vezes a pessoa está tendo uma insatisfação imaginária. Mas o que é a insatisfação dentro da realidade dele ou dela?
Entender-se a religião na sua forma de entendê-la oprime ou liberta do seu ponto de vista. Entendendo o seu ponto de vista, aquilo que ele tem como visão dentro da sua religiosidade é uma coisa opressora ou uma coisa libertadora? E o porquê? Ouvir a resposta dele, por quê? Qual é o ponto de vista dele? Deixa eu tirar minha câmera aqui. Então aqui, ó, vamos lá. Outra situação, ameaça de castração. Punição por desejos proibidos. Exemplo prático, criança com raiva do pai, mas medo de castigo. Qual que é o mecanismo de defesa? Pode ser uma repressão, ou ela reprime, ou pode ser um deslocamento. Como se manifestou? Desconta a raiva nos irmãos ou em objetos. Quais são os caminhos para amenizar a dor? Ensinar formas seguras de expressar a raiva, como desenho, esporte, conversa, reforçar limites sem humilhar. Beleza? Então aqui nós temos uma tabela que ela situa para a gente situações de perigo de fonte de ansiedade, exemplos práticos, mecanismo de defesa que o nosso cérebro executa baseado em repressão, negação e deslocamento, como se manifesta e temos as soluções para amenizar ou solucionar esse problema baseado em mecanismos de defesa que nos gera ansiedade. Bacana? E para você que vai estar no curso pago, porque aqui vai estar no YouTube, mas depois vai lá para o curso pago, você vai ter esse aqui, ó. Ah, tá, gente. Deixa eu passar aqui, depois eu explico. Você vai ter esse aqui, ó. Você vai ter um PDF para você estar preenchendo você mesmo. Qual é a sua situação de perigo? O que dá como gatilho para você como fonte de perigo que gera ansiedade? Coloque os seus exemplos. Baseado no mecanismo de defesa que eu disse aqui, que é repressão, deslocamento e negação. Isso é repressão, deslocamento ou negação? Como que isso está manifestando na sua vida? Quais são os caminhos e soluções que você pode aplicar? Beleza? Além de você ter isto no curso pago, você também vai ter isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Você vai ter isso aqui, ó. Uma planilha de controle e monitoramento seu pessoal com relação ao seu problema de ansiedade. Todos os problemas aqui que eu disse, naquele outro exemplo lá dos slides, tá aqui nessa planilha. Você pode utilizar ela, ó. Olha lá, ó. Exemplo, isso aqui é uma repressão, como manifesta, caminhos para amenizar a dor. Só que aqui você vai fazer o seguinte, ó. Tem um campo aqui de status. Aqui, por exemplo, esse problema aqui, ó, que você tem de ansiedade, ou você usa como mecanismo de defesa e repressão, você vai fazer o planejamento aqui, ó, caminhos para amenizar a dor. Você coloca o seu planejamento. Aí você colocou, você vai olhar o seguinte aqui, ó, beleza. Isso aqui eu vou colocar em andamento, eu consigo concluir ou eu consigo deixar pendente? Porque vai ter problemas que nós conseguimos colocar em avançamento, em andamento, com soluções práticas. Vai ter situações que depois que eu colocar essas soluções práticas, vai migrar para a conclusão. E vai ter situações que, tipo assim, cara, esse problema que eu tô aqui eu não consigo resolver. Se não consegue resolver, vai ficar como pendente. Então aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, esse problema aqui você colocou como andamento, esse aqui você colocou como concluído, e esses dois aqui você não consegue resolver agora, tá tudo pendente. Beleza? Você colocando isso aqui, você vai vir nessa aba do Excel que vai mostrar para você o quê? O status de evolução. O que é o status de evolução? Você vai ter aqui em forma gráfica, no qual você tem, por exemplo, um problema de ansiedade concluído, baseado na negação. Você tem um problema em andamento, baseado na repressão. E você tem um problema pendente, baseado na repressão. E um problema pendente, baseado no deslocamento. E aqui tem tudo para você. Ó. O que é repressão?
Você esconde ou recalca para o inconsciente. Reprime trauma, desejo ou medo. O que é negação? Você recusa a realidade. Exemplo, finge que está bem, mas não está. O que é deslocamento? Você transfere de um alvo perigoso para um alvo seguro. Realiza uma transferência. Falta assumir a sua responsabilidade. Tudo aqui vai estar nos comentários dessa planilha. Somente para o pessoal que vai ter o curso pago. Lembrando que essa aula aqui vai ficar disponível por um tempo limitado. Tá vendo? Repressão, negação, deslocamento. Tranquilo? O que eu estou usando aqui? Estou usando matemática, controladoria e psicanálise. Bacana? Show. Então vamos lá, vamos voltar para o slide. Aí quanto mais zeros você tiver aqui, por exemplo, você vai preenchendo aqui, ó, seus problemas todos. Ó. Você joga aqui, problema, mecanismo de defesa, como amenizar a dor. Em andamento, concluído ou pendente. Aí você vai fazendo um compromisso com você. Vou tentar resolver isso. Não conseguiu, ficou pendente naquela área. Ô, meu querido, minha querida, aí você vai ter que buscar um especialista. Não tem jeito. Aí uma pessoa formada em psicanálise, neurociência, para poder te ajudar a resolver o seu problema. Tranquilo? Bacana? Show. Então vamos embora. Então aqui, você vai ter o PDF disso aqui para você estar preenchendo. Porque, lembra do que dissemos no início? Quando aquilo que nós executamos e fazemos de uma forma prática, nós retemos 90% de conhecimento, migramos para o conhecimento ativo. Beleza? Bacana. E também nós podemos resolver aqui da mesma teoria que nós explicamos lá na primeira aula, que é a teoria da defesa simbólica de Lacan, que ele fala sobre o real, imaginário ou simbólico. Para quem não sabe qual que é essas defesas simbólicas, que é o real, imaginário ou simbólico, assiste aí o primeiro vídeo, a primeira aula de como enfrentar a ansiedade, tá aí nos vídeos, e lembrando que é por tempo limitado. Já vai estar fora do YouTube e vai estar só no curso pago. Beleza? Então vamos lá.